Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto EAD, ação que é organizada e realizada pela Delinea e que tem como proposta trazer um especialista para um bate-papo sobre educação e tecnologia. E hoje nós vamos conversar com o professor Jonas Saraiva. Ele é coordenador da produção de materiais didáticos para educação à distância da Universidade La Salle, lá de Canoas. Professor Jonas, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da Delinea e pela disponibilidade em conversar conosco. Ender, eu que tenho que agradecer a Delinea e a vocês e ao Minuto EAD, e vamos lá, vamos pensar um pouco sobre esse nosso contexto atual aí da educação. E seguindo a ideia de conhecermos e compartilharmos as lições, experiências e ações realizadas pelas instituições que já tinham uma estrutura de educação à distância, a gente convidou o professor Jonas então para compartilhar conosco como que foi esse movimento lá na Uni-La Salle. Professor, 2020 obrigou as instituições de ensino a criar em caráter de urgência uma estrutura que pudesse atender às necessidades dos cursos presenciais e para que pudessem dar continuidade às aulas, né? A Uni-La Salle, a gente sabe que possui estrutura e experiência de educação à distância, mas também possui uma quantidade de alunos muito significativa na educação presencial. Como que foi esse início da pandemia por aí? Como que ocorreu o movimento para atender a demanda desse público da Uni-La Salle? A questão nos pegou, claro, como a todo mundo, né, e todas as instituições, não só do Brasil, de surpresa, mas a nossa reitoria teve quase que uma revelação, assim, 2 anos antes, né? Nós trouxemos a Google for Education, hoje se chama G Suite ou algo dessa natureza, enfim, eles vão trocando os nomes, né? Mas na época era Google for Education, e acho que as pessoas conhecem mais com essa denominação. E nós trouxemos tanto as ferramentas quanto empresas que pudessem nos auxiliar na formação dos professores. Então, você imagine que 2 anos antes da pandemia, a Uni-La Salle estava, sem saber, se preparando, e não só o pessoal da EAD. Todo o corpo docente, inclusive, havia desafios, assim, olha, nós precisamos ultrapassar a meta de 50% do corpo docente certificado pela Google, né, como educadores digitais, enfim, e aquilo que a Google faz ali de certificações e tal. E aí nós fomos desde 2018, 2019 ali, fomos para vencendo os desafios, nível 1, nível 2 e tal. Vários professores, todos passaram por formação de alguma forma, a maioria conseguiu se certificar efetivamente perante a Google e tal. Enfim, até então era para que a gente pudesse apenas trazer metodologias ativas e se modificar internamente. Mal sabíamos nós, então, que em 2020 nós utilizaríamos demais, né, ou apenas utilizaríamos todos aqueles conhecimentos que haviam sido desenvolvidos, então, nesse tempo anterior. Essa foi, eu diria assim, a grande chave para que a Uni-La Salle, em uma semana, virasse o jogo do presencial. A EAD apenas continuou como já era, organizada de forma remota, né? Mas o ensino remoto, que é como você está trazendo aí, seria o presencial à distância, né, sem confundir as duas modalidades, mas o presencial remoto, nós levamos uma semana para organizar. Temos um setor, já antes da pandemia, dedicado a apoiar os professores com relação às ferramentas e à forma de usar as ferramentas Google para a educação, e esse setor, então, assumiu essa demanda e foram organizadas reuniões como essa aqui, virtuais, uma vez por dia. Então, às 17 horas, havia um consultor nosso interno para que, se o professor que ia dar aula às 7 horas, por exemplo, tivesse alguma dificuldade, quisesse usar uma ferramenta que não dominasse, enfim, ele pudesse entrar nessa reunião virtual e tirar suas dúvidas ali com o pessoal da equipe Google da universidade. Então, todo o processo fluiu muito bem por essa razão desse preparo antecipado, quase que previdente. Vocês ainda se mantêm em atividade 100% EAD? Como é que ainda está acontecendo as aulas aí na Uni-La Salle? Sim, a gente manteve todo o cronograma foi mantido exatamente como tinha sido planejado, né? A única coisa que alterou efetivamente foram as provas, que foram também aplicadas virtualmente, mas se manteve o cronograma exatamente como era. Nós terminamos o ano em dezembro, meiozinho de dezembro ali, e estamos em férias agora e voltaremos com os alunos em março, né? Todo o término do segundo semestre foi à distância e o início também está planejado para que seja
à distância, mesmo no presencial. Nós aqui na Delínia, quando saímos, né, para o isolamento social, a gente não imaginou que ficaríamos tanto tempo assim. Muito provavelmente, vocês aí na UniLaSalle também passaram pela mesma situação, né? E com essa questão de permanecermos por tanto tempo assim em isolamento social e com a pandemia, como é que foi o movimento dentro do núcleo de produção de conteúdo para a educação à distância? Você teve um incremento? Você precisou elaborar novas estratégias, novos materiais? Aconteceu exatamente como aí, Ender, pelo que você está me dizendo. No primeiro projeto, eu tive que apresentar um projeto de afastamento da equipe, falando da parte mais profissional ali da equipe, né? Nós tivemos que organizar um projeto de 15 dias, né? Para que a gente se afastasse durante 15 dias para fazer ali toda essa gestão da equipe em home office e tal. Dos 15 virou 20, virou 30, virou 40, foi indo, e eu acabei, então, nós acabamos ficando todo ano, né, acho que não tivemos nenhuma reunião presencial, a minha equipe, né, e boa parte, a minha equipe não retornou mais, né, nem sei se vai, porque realmente rendeu o home office, né. Então, nós estamos com um projeto ali para transformar uma boa parte da equipe em home office, enfim, porque funcionou muito bem a produção de conteúdo, né? Fica a dica aí, não sei se a Margarete vai concordar comigo, mas fica a dica porque realmente a equipe de produção funcionou super bem no home office. Com relação ao restante da universidade, claro que há equipes que não podem, né, que vão retornar, mas que também tiveram essa mesma impressão, assim, 15 dias, vamos nos preparar, e dos 15 foi indo, e ficou até o fim do ano. Algumas equipes voltavam, né, para atender os alunos, aí a bandeira trocava, aqui no Rio Grande do Sul está trabalhando muito fortemente com as bandeiras, então a bandeira trocava, tinha que fechar de novo, sair todo mundo para fora, etc. Com relação à produção de conteúdo, são aquelas demandas que são muito presenciais. Exemplo, laboratórios. Né? Então, o que eu recebi assim, de solicitação dos professores, dos coordenadores, dizendo, olha, como é que eu posso gravar uma aula de laboratório? Como é que eu posso... Você pode me disponibilizar a equipe de vídeo para gravar ali com os alunos, as práticas e tal, e aí, quando a equipe não fazia a cedência do material, ou mesmo a gravação efetiva, a gente, então, orientava o professor a como fazer esse tipo de gravação no seu laboratório. Então, nesse sentido, as demandas realmente aumentaram, né? Agora, com relação à produção para as disciplinas presenciais, não. Continuamos na mesma lógica, de que a produção de conteúdo na UniLaSalle para EAD, para 20%, aquelas disciplinas do presencial que já eram EAD, e as que são no tutano presenciais, não, elas ficaram a cargo de seus professores, né? Com essas demandas aí de aumento no sentido específico do laboratório, das dificuldades, né? Talvez uma orientação ou outra, o professor também fazer um podcast, nós ajudamos muito, o podcast ele cresceu muito nesses últimos tempos, na nossa vivência ali de produção de conteúdo, né? O interesse cresceu muito, e sempre a gente está dando orientação de como fazer, né? Para o pessoal também do ENAD, preparar os alunos, a gente teve ali, preparamos um curso, né? Para que pudesse haver uma divulgação dos materiais, tudo nesse formato áudio. Então, nesse sentido mais de demandas específicas, necessidades, dificuldades de alguns setores e colegas, a gente sim teve um aumento de demanda. Que interessante, professor Jonas, essa observação que você fez, inclusive, sobre o podcast, né? A gente vê que, por exemplo, na educação presencial, nem sempre os alunos tinham essa interação com todos os formatos e mídias, né, da educação à distância. Talvez até tinham essa interação, mas por outros meios que não a educação, né? E agora esse momento permitiu que os alunos do presencial realmente experimentassem como é que a EAD, como é que a educação à distância funciona, né? Isso é muito positivo. E já indo para uma outra questão aqui, nós aqui na Delínia tiramos inúmeras lições de 2020, né? Aprendemos muito com 2020. E outras instituições, pelo que a gente está acompanhando, também vem no movimento de muitas mudanças, né? Eu queria, professor Jonas, que você pudesse compartilhar um pouquinho conosco quais foram essas principais lições que o seu núcleo e também a UniLaSalle tiraram de 2020.
pensar 2020 é pensar quase que um ano divisor de águas, assim, para muita coisa, para muita gente, para muitas áreas, né? Em família, aqui nós tivemos uma perda grande, né? Foi minha sogra que a Covid levou. E nesse sentido, eu acho que as lições, as lições da dor, né? Os gregos falavam muito de catarse. 2020 precisa ser um ano que nós precisamos levá-lo para esse nível de reflexão e de pensar que a dificuldade, ela pode gerar coisas muito produtivas, né? Então, no sentido da educação, eu penso que essa coisa catártica que nós vivemos, né, e catártica no sentido, o pessoal do presencial se deparar com a dificuldade de acesso, né, aquilo que tanto se valoriza, e aí você tem acesso às pesquisas que dizem que muitas pessoas, quando são questionadas, qual é a diferença entre presencial e EAD? Não, eu prefiro o presencial porque eu tenho acesso ao professor mais facilitado. Realmente, é uma dificuldade de compreensão e até de perfil, né, porque na EAD você tem ali, se você tem a tutoria, por exemplo, você tem acesso praticamente todos os dias da semana. Então, como é que você compara o acesso uma vez por semana ao seu professor presencial com o acesso, claro, que virtualizado, mas que você pode ter ali todos os dias da semana, se desejar. Então, realmente é um desconhecimento, e eu quero focar minha resposta nesse sentido. Acho que a grande diferença, a grande lição que fica para nós a partir de 2020 é essa alteração, vou chamar assim, essa alteração no perfil discente e docente, né? E talvez até uma alteração no modelo de ensino-aprendizagem, modelo mental das pessoas de aprendizagem, modelo do Brasil, né? Eu acho que a gente vai ter heranças muito interessantes na área de educação no Brasil, dada a pandemia, né? Sobretudo no processo de hibridização. Essa mescla mais forte, essa dificuldade de você dizer, tá, mas isso é mais EAD ou mais presencial ou mais o quê, né? Então, essa hibridização do processo não será apenas na legislação, que certamente vai sofrer alterações, não será apenas na mente das universidades, da instituição em si, mas com certeza foi no perfil docente-discente. Eu acho que as pessoas foram picadas pela educação à distância. Talvez não nesse sentido tão estricto, né, de 100% online, mas de aceitar, de receber, você agora mesmo mencionou, o aluno presencial tendo contato com um pouco mais de objetos de aprendizagem virtualizados, enfim. Então, tudo isso eu acho que modifica o perfil, não há como você modificar o processo de aprendizagem no sentido de infraestrutura e não modificar o perfil do aluno que está atrás dessa infraestrutura. Porque infraestrutura é realmente o lado mais virtual da coisa, né? Então, eu acho que a grande lição que fica não há limites para a educação, não há limites para a aprendizagem. Se os gregos aprendiam caminhando com seus tutores, pelas ruas e olhando para a natureza e conversando e filosofando no sentido de raciocinar sobre as coisas, eu acho que a gente tem uma infinidade de possibilidades hoje, basta que as pessoas tenham essa alteração no perfil de sair um pouco da necessidade da pessoa, da bengala do professor, né, e possam se dedicar a saber que a aprendizagem ela pode vir por meios virtuais tão bem ou melhor, muitas vezes, dependendo do perfil da pessoa, do que acontece no presencial. E eu queria aproveitar essa sua experiência, o conhecimento tanto da Unilassalle como o seu também, para a gente trazer um pouco dessa reflexão para as instituições que talvez não estejam tão preparadas e que precisaram fazer algo de urgente naquele momento, né? E que agora vão precisar repensar, né? Então, se você pudesse trazer um pouquinho para a gente alguns pontos, alguns tópicos que você acha importante e relevante essas outras instituições, os outros núcleos de educação à distância começarem a se preocupar a partir de agora, né? Você tem um grande desafio na formação docente, em qualquer nível, na minha visão, claro, falando aqui das minhas elucubrações e experiências, né? Não quer dizer que isso se reflita em cada instituição do Brasil. Mas do que eu acompanhei, tanto da minha trajetória na educação básica quanto na educação superior, o grande desafio é a formação docente, né? Nós temos nós, que eu digo nós professores, temos o péssimo hábito de limitar a educação, o processo de aprendizagem, mesmo que inconscientemente, às nossas experiências, né? Então, se eu tive uma experiência excelente no presencial, muitas vezes eu vou carregar isso e vou dizer, olha, eu só acredito em educação presencial, eu só acredito no tete-a-tete, eu só acredito, é muito difícil de avaliar, é muito difícil de você ter um feedback do aluno, tendo aí o meio virtualizado como
como mediador. Já outra pessoa talvez tenha tido uma excelente experiência e vai vir com... Enfim, então a gente gosta de rotular o processo de ensino-aprendizagem da forma como nós somos, né? E isso a gente faz para tudo. Eu olho o mundo a partir do meu óculos, né? Aqui metaforicamente. Então, eu diria que a grande dificuldade é você entender ou fazer com que o professor entenda, levar o professor, o docente a entender que a ferramenta não é o fim, né? Que se você não souber, vou usar aqui, me permitir usar o Google, que é uma ferramenta que está liberada para todo mundo, que é o cerne da nossa, a partir da Google for Education, o cerne da nossa utilização ali na Unilassalle. Você tem N ferramentas no Google, você tem ferramentas de compartilhamento, que os alunos podem trabalhar todos juntos. Esses dias ministrei uma disciplina, em 3 horas nós tínhamos que fazer ali toda a parte prática. E, olha, nós vamos utilizar uma ferramenta muito simples, né, que é o Google Docs, e trouxe os alunos para dentro daquele arquivo, e eles foram abaixo de cada tópico colocando as impressões e as ideias, e aquilo foi crescendo, 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 e no final recebi retornos muito positivos. Não é a ferramenta em si. Agora, a forma como eu faço ela receber significado dentro da minha prática educativa realmente é a diferenciação. E o professor precisa entender isso, ele precisa entender que vai além da simples capacidade ou incapacidade tecnológica dele, né? Porque se realmente ele precisar de um apoio maior, talvez alguém que ligue, então nós temos vários casos, né, de professores que, olha, eu não sei mexer nisso, não quero, mas eu sei que no momento em que eu descobrir uma funcionalidade de uma ferramenta, eu vou com a minha experiência, com o meu poder de transformar em pedagógico aquilo que originalmente não eu vou conseguir transformar aquilo numa boa situação de sala de aula, né? Então, o grande desafio é você colocar isso na mente do professor. Não é a ferramenta em si que muda, né? Claro que é mais... Eu entendo que você está acostumado com presencial e olha para o aluno e você consegue enxergar nele, já num olhar, na face dele, a resposta, é diferente, você deve se sentir muito estranho. Eu estou acostumado com EAD, então, para mim, um Meet, um chat aqui online, eu consigo ter outras formas de perceber a turma, né? Mas eu entendo que os colegas têm alguma dificuldade. Agora, nós precisamos nos abrir para isso, né? O híbrido vai realmente está vindo com força, né? Já estava antes, nós vemos discutindo isso, inclusive, no CIAEDS, aí, nos encontros da ABED, e agora eu creio ainda que nós vamos caminhar mais rapidamente ainda para essa dificuldade de você dizer, olha, isso é mais presencial, mais EAD, tem que ter 30% aqui, tem que ter 40% lá, essas coisas vão cair, porque a gente realmente o aluno vai começar a exigir isso. Ele sentiu, me permitiu usar de novo uma metáfora que eu usei agora há pouco, todos foram picados pelo gostinho de aprenderem em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? E deixo uma dica muito legal aí, eu uso muito essa citação nas minhas palestras, do Isaac Asimov. O Isaac Asimov foi o cara que fez o Eu, Robô, há muitos anos. E você sabe que o livro 1984, ele foi pensado 30 anos antes, né? Da década de 50, e pensou 30 anos à frente. Em 1984, o Isaac Asimov foi convidado para pensar 30 anos à frente, e ele imaginou como seria o mundo. E ele, na parte de educação, como um cara pensava a ficção científica, o convidaram por isso, né? Um cara muito à frente do seu tempo, e ao pensar educação, ele menciona isso, tá? Num jornal do Canadá, 30 anos atrás. Ele diz assim, as pessoas vão aprender daqui 30 anos quando quiserem, como quiserem e o que quiserem. E aí, quando eu li isso, quando retomaram em 2019, ali a fala dele de 30 anos antes, 35 anos antes, não me lembro, eu olhei para isso e disse, cara, isso aqui é o YouTube. Eu preciso trocar alguma coisa aqui em casa, eu não vou chamar um tio que sabe, não, eu vou para o YouTube. Como trocar o vidro da janela? Isso eu estou aprendendo o que eu quero, quando eu quero e da forma como eu quero. Porque se o vídeo não estiver me agradando, eu vou para outro. Nós, professores, precisamos entender que o mundo, não que o Isaac Asimov seja Deus e que saiba tudo o que está dizendo, mas nós precisamos entender que o cara, 30 anos antes, enxergou isso que muitos de nós não enxergamos hoje. As pessoas não querem mais ficarem presas, não querem mais demorar a receber uma informação. Então, realmente, há repito, desafio de formação do professor para prepará-lo para a educação, que não será mais presencial, ou EAD, ou ela será uma aprendizagem a todo tempo, a todo momento, da forma como as pessoas quiserem, e o professor estará aí para ser curador de conteúdo, né? Nós que somos
participamos muito fortemente da produção de conteúdo, sabemos da importância da curadoria, da importância de um profissional que pensa o conteúdo para que também seja qualificado, e também não dá para a gente contar com que a internet seja a grande fonte de informação qualificada. Realmente nós sabemos que o professor ele vai precisar cada vez mais pensar aquilo que está sendo apresentado para o aluno e como está sendo. E aí vem aquela minha fala de que a ferramenta não é fim, ela é meio. A gente aqui internamente na Delinea já defendia e fazia um movimento junto com as instituições com relação à interação com a tecnologia, né? E agora a pandemia veio e obrigou que as pessoas realmente tivessem essa interação. Então a gente tem perfis muito diferentes de professores e de instituições, mas que precisam conhecer sobre tecnologia e utilizá-la a seu favor, né? Professor Jonas, eu desafio você a trazer aí a sua reflexão em 1 minuto do que ficou principalmente de lição de 2020 e do que se tem também de expectativa dentro da área de educação para os próximos anos, né? Catártico o ano de 2020, é assim que eu o definiria. Porque se você não enxergar a catártico como algo bom, né, aprender com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade em si, né, o nível de dor aí para uns dói mais, para outros dói menos, para umas instituições dói mais, para outras dói menos, né? Se você não se dedicar a aprender com a dor, ela vai consumir você. Então, essa é a minha forma de enfrentar a vida, enfrentar tudo, e acho que a educação precisa ser vista desse modo. Nós temos N dores. Se você tem 30 alunos, você tem 30 tipos de dor diferentes, né? E agora a gente sentiu muito mais isso. Professor, eu estou com dificuldade de internet. Professor, eu fiquei doente. Olha, você não tem ideia do quanto eu recebi de informação de aluno dizendo, professor, me dá mais uma chance de fazer a prova, porque eu estava baixado no hospital. Sabe, se você não se humanizou nesse ano, Ender, você não se humaniza nunca mais. E muito interessante, se você não se tornou educador nesse ano, se você foi professor, aquele só para honrar a formação, sabe? Não, eu sou da regra, eu sou do formato, será muito difícil daqui para frente, porque a gente realmente recebeu muita demanda humanizadora, né? Vou chamar assim. Então, é um desafio, foi um ano catártico, foi um desafio para a educação. Acho que o Brasil, falar de forma muito geral, né, ele conseguiu muitos cases positivos, né, de pessoas, de instituições, pessoas, enfim, que conseguiram dar conta das dificuldades que vieram aí, principalmente para os ajuntamentos, para a presencialidade, né, mas nós temos realmente muito que caminhar, né, muito que caminhar na questão de aceitação de que a distância funciona, de que o material preparado previamente funciona, né, o material preparado por outra pessoa funciona, contanto que eu saiba fazer a curadoria desse material e utilizá-lo nas minhas práticas com os meus alunos, né, propiciar raciocínios em cima de tudo aquilo que a gente está vivendo e não somente tentar controlar toda a situação a partir daquilo que eu conheço. Como diz o Cortella, que é uma frase muito forte, diz assim, 30 anos de experiência podem ser 1 ano de experiência e 29 de repetição. Então, acho que esse ano, a gente não... Quem estava indo com os 30 e tantos anos de repetição, teve que romper sua repetição, porque não foi um ano que nos tirou da caixinha, assim, do conforto, sabe como é que é? Então, isso é muito positivo, eu enxergo, né? Eu tento ver a vida inteira com uma positividade, a maior positividade possível. E vejo 2020 como um ano positivo, apesar de todas as perdas, né? Também aqui aproveito para dizer para as pessoas ficarem firmes, né? Aqueles que realmente tiveram aí perdas em nível maior, dores maiores nas suas instituições, talvez demissões, enfim, fiquem firmes, porque a humanidade já passou por pandemia, já passou por epidemias, já passou por tantas crises, né? Não só na educação, como é o nosso tópico aqui, mas em tantas formas, e a gente conseguiu sair delas, então não vai ser diferente dessa vez. Vamos em frente, e a educação, com certeza, é um dos caminhos que a gente tem aí para cada vez mais avançar como ser humano, como profissional, como empresa, como instituição, enfim. Vamos em frente, que vem 2021, 2022 e tudo mais. E vem outras pandemias por aí. Eu ia terminar a fala feliz, agora vou terminar horrível, né? Vem outras pandemias por aí, a gente está mexendo onde não devia, o ser humano está fazendo coisas que não devia, então, infelizmente, vem, a gente precisa estar preparados para elas. E, repito, a educação é uma das formas de a gente se preparar para as dificuldades que vêm. Professor Jonas, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Certamente isso vai levar aí uma mensagem para as instituições que talvez não estejam tão bem estruturadas como a Unilassalle está e como outras instituições
estiveram para EAD, mas leva essa reflexão de pensar a partir de agora. Então, muito obrigado pela sua contribuição e pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, Ender, espero poder participar em outros momentos aí com outras temáticas. Obrigado, Ender, obrigado, Delinha, obrigado, Minuto EAD, e vamos em frente, gente, que atrás vem gente. Muito obrigado também a quem nos acompanhou em mais um episódio do Minuto EAD. Você pode fazer sugestões de assuntos e também de especialistas para participarem aqui conosco. Basta deixar o seu comentário ou enviar uma mensagem por meio das nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio do Minuto EAD.